No dia 12 de janeiro, Marte recupera seu movimento direto após cerca de 2 meses e 13 dias retrógrado. E agora, o que será que acontece? Quais serão os resultados e os impactos causados por esse longo período de revisão? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos conversar e entender um pouco mais sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação para quem não quiser assistir o vídeo todo. Compartilhe também esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. O canal é independente e quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Antes da gente mergulhar nesse movimento, nessa mudança aí do movimento direto, vale a pena assistir o vídeo da retrogradação para entender um pouco mais, né? Se você está vendo esse vídeo aqui no dia que eu postei, no dia 10, você tem mais 2 dias para aproveitar essas energias, correr e fazer aí o que não foi feito durante esse período todo. Lembretes rápidos que eu sempre faço quando falo de retrogradação. O movimento de retrogradação é algo muito natural, o planeta não está andando para trás, não tem nada dessas coisas. É uma sensação que a gente tem olhando do nosso ponto de vista aqui no planeta Terra ou acompanhando os outros astros. Mas nada mais é do que um movimento muito natural em que o planeta está transitando em frente ao Sol, por isso fica mais luminoso e tudo mais. E não tem nada de planeta andando para trás. A sensação vem por conta da nossa eclíptica, a faixa onde a gente acompanha, que ali sim ele anda para trás nos graus, né? Igual Marte, iniciou no grau 25 e terminou no grau 8. Então teve essa sensação de que andou para trás, mas isso não acontece no movimento celeste de fato. Temas de Marte. Marte é a força guerreira interior, aquele impulso para realização, para ação. É o planeta que faz as coisas acontecer. É chamado de o braço direito do Sol. Aquilo que o Sol quer é Marte que vai buscar realizar. Ele era o Ares da mitologia grega, aquele que saía para as batalhas, aquele que enfrentava todo mundo, que fazia e acontecia. Então ele traz os resultados. E ele também simboliza a raiva, né? Muito desse impulso que a gente tem de irritação, de raiva, para fazer as coisas acontecer. Tudo para dar andamento, para tirar as coisas, as situações da inércia. E agora que ele está finalizando esse movimento, o que a gente tem que pensar? Ele passou dos graus 25 a 8 de Gêmeos, né? Então, pessoal que tem planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, nesses graus, ou no signo de Sagitário, ou em outros signos, tirando Touro e Câncer, que são os únicos 2 signos que não são afetados. As outras pessoas que têm planetas pessoais nos outros 10 signos têm que parar e ver no mapa de vocês quais os graus, né? Se está entre 8 e 25, porque vão sentir novamente a passagem em definitivo do Marte agora. Ele passou a primeira vez, iniciou alguns movimentos, retrogradou, passou pela segunda vez. E agora que recupera o movimento direto, vai passar pela última vez nesses mesmos graus. E aí cristaliza os resultados, né? Cristaliza as mudanças, as atitudes, né? O comportamento que aquilo que foi modificado durante o período de revisão agora fica cristalizado. Então é mais difícil a gente muitas vezes sair aí, dependendo do que aconteceu, teria que ver os mapas, né, de cada um para entender melhor esse movimento, mas ficaria mais difícil causar os movimentos de mudança que a retrogradação trouxe como oportunidade para nós. Então vamos dar uma olhada na mandala, os recados que ela tem para a gente, quais as oportunidades que a gente pode aproveitar a partir de agora. Esse é o mapa do momento em que Marte volta a ficar direto, né? Acontecendo aí no dia 12 de janeiro, às 17h56, e ele já não está mais, né, com o S vermelho estacionário. Aqui a gente já considera que ele está direto. E a partir do dia 13, ele já não apresenta mais esse S. Então, é o momento que ele está finalizando um período de retrogradação que iniciou no dia 30 de outubro de 2022, percorreu os graus
25 a 8 de Gêmeos. E agora vai fazer essa passagem mais uma vez, cristalizando os efeitos, né? Deixando aquilo que foi trabalhado, tudo que foi revisto aí nesse longo período aí de cerca de 2, 3 meses. Então tudo que foi revisto, né? Toda essa revisão aí dos últimos 2 meses e 13 dias chega ao fim. E agora ele vai fazer a última passagem cristalizando esses efeitos, né? Então é aí que a gente precisa pensar quais foram os aprendizados, as lições, o que a gente reviu em relação à nossa forma de agir, à nossa forma de buscar alcançar as nossas vontades e os nossos desejos. Bom, de início aqui ele forma um aspecto um sextil com Júpiter. Eu vejo esse sextil, né? Apesar de estar aqui a cerca de 5 graus de diferença, mas ele tem esse sextil. Então, traz uma expansão, né? O Júpiter que está em Áries, já expandindo aí os temas de Áries, mas faz também uma energia muito forte com o Marte em Gêmeos. O Marte que volta a ficar dinâmico, e aí a gente precisa prestar atenção em todo esse dinamismo que ele traz, em toda essa força que muitas vezes é desorientadora, né? A gente está em Gêmeos já há bastante tempo, nós já estamos acostumados com esse movimento, mas não quer dizer que precisa prestar atenção por conta das questões de foco, de direcionamento de energia, para não ficar disperso demais. Ele tem também um quincúncio aqui com Mercúrio a 10 graus, ainda retrógrado em Capricórnio. Então, essas ideias, o Mercúrio rege Gêmeos, o signo que o Marte está ocupando, né? E aí esse aspecto de desenvolvimento, que é o quincúncio, que muitas vezes é um incômodo que a gente sente, mas ainda assim dá para ignorar. Mas o incômodo permanece até que a gente, de boa vontade, resolva desenvolver essa habilidade. Aqui é o seguinte: quais são as ideias, quais são os pensamentos, quais são aquilo que precisa ser dito, o Marte vai dar esse impulso. No Mercúrio que está retrógrado, então ele está em revisão, e aí o Marte energiza ele para que ele faça muitas vezes esse impulso venha para que ele divulgue aquilo que precisa, fale, mostre as ideias, faça as trocas, né? Estabeleça as conexões ali, tudo de acordo com a energia de Capricórnio, que precisa de estrutura, responsabilidade, aquela coisa toda, mas o Marte traz essa impulsão. E nessa retrogradação, essa energia de Marte em Gêmeos, como é muito dinâmica, né? Como traz muita força, circula muita energia, porque ele às vezes tem uma rotação até maior, né? Por ser um planeta que gosta desse tipo de energia, ele fica muito dinâmico. Então ele traz tudo isso para um Mercúrio que já está lidando com um movimento que não é o seu movimento direto, que é o movimento de retrogradação. Então, essa impulsão é necessário prestar atenção aí nos próximos dias, como a gente vai lidar com isso, né? Como que a gente vai sentir isso na mente para expressar, porque muitas vezes pode vir um impulso muito grande, a gente resiste e causa uma irritação. Então, às vezes a gente está revendo muita coisa nesse período e vem um impulso para que a gente simplesmente coloque tudo isso para fora, isso não é fácil de lidar. Um outro aspecto que ele vai fazer é um trígono, né? Um aspecto fluente, como eu já falei outras vezes, é um trígono, é um aspecto considerado como uma certa facilidade, com uma certa habilidade, com a Vênus a 12 graus de Aquário. Então também tem essa impulsão do Marte favorecendo os relacionamentos em geral, as parcerias, acordos e finanças, mas é uma questão, uma energia cômoda, né, que precisa que a gente ativamente vá buscar isso. Como eu falei quando o trígono se estabeleceu, né, no vídeo que eu postei no dia 7, mas essa energia ainda permanece até o momento que ele recupera o movimento direto, está se afastando, mas ainda assim a gente sente essa possibilidade de lidar, né, de trazer esse impulso desde que a gente coloque para funcionar, coloque ativamente em prática, não fique esperando nada acontecer sozinho. Então tem muita energia de Júpiter para expandir
esse campo da ação, alcançar tudo aquilo que a gente quer, traz uma sorte. A gente vê que o Marte tem uma conversa com a grande estrela da astrologia da sorte, que é o Júpiter, e com a pequena estrela, que é a Vênus. Então, está muito favorecido o campo da ação. Só que quando ele recupera esse movimento direto, pode ser que se torne impulsivo demais. E aí, tudo aquilo que está nesse período todo aí pendente, a gente vai ter aquele impulso para querer fazer, para querer que as coisas já aconteçam. Então vai trazer uma certa impaciência. Então preciso lidar com tudo isso também. E aí afetando os relacionamentos, afetando a mente. O importante é que a gente continue acreditando naquilo que está sendo feito, né? Nas nossas ações, agindo de fato para que tenham os resultados, alcancemos os resultados que a gente quer. Além disso, o ascendente em Câncer, né? Então a gente precisa trazer um pouco mais de sensibilidade, de empatia, de até proteção, né? Se colocar no lugar do outro e proteger muitas vezes os nossos objetivos, né? Agir de uma forma mais protetiva. O perigo aqui muitas vezes da gente ficar um tanto escondido, né? Com medo de buscando uma segurança que muitas vezes não tem, em vez de partir para a ação. Evitar essa sensação de procurar sempre o respaldo do mundo externo para fazer as coisas, porque isso pode paralisar o campo da ação, travando tudo, trazendo ainda mais irritação nesse momento de impulso. Então a sensibilidade ela tem que ser usada mais no sentido de ver o que a gente precisa fazer, como que a gente precisa fazer, mas não deixar que isso seja uma busca por segurança, né? Muitas vezes eu quero fazer alguma coisa, mas eu penso primeiro se eu vou me sentir bem, se vão me aceitar, porque o Câncer fala muito dessa necessidade de aceitação para se sentir seguro, e deixo de fazer aquilo que eu preciso por conta da busca dessa aceitação toda, dessa segurança toda. E a regente do signo de Câncer é a Lua, que vai estar transitando em Virgem. Então ela vai ficar muito metódica, né? Como eu já falei várias vezes, focada muito nas questões dos detalhes, da prática, muito crítica. Então isso pode gerar uma insegurança emocional que impossibilita tomar atitudes e agir no sentido daquilo que tem que ser feito. Tudo isso vai paralisar por quê? Porque lá em cima a gente tem o meio do céu, o destino desse período, né, desse momento aqui que ele recuperou o movimento direto em Áries. Então requer muita coragem, requer que a gente saia, que a gente se mostre capaz de liderar, né, de chamar a responsabilidade para a gente, mas também de abrir caminhos, de sair para o mundo, de se colocar em primeiro lugar, fazer aquilo que ninguém fez publicamente na carreira para ir abrindo os caminhos. Esse impulso que vem do Marte, ele precisa que a gente direcione, não que a gente resista, porque se houver resistência pode ser que não acabe não fluindo, né? A coisa não aconteça e aí se perdem as energias. Se perde esse impulso e muitas vezes paralisa o fluxo da ação e as coisas não vão acontecer, e a gente está precisando muito nesse primeiro mês do ano que as coisas comecem pelo menos a acontecer. Então tem esse potencial todo para a gente lidar, para ampliar, né, para desbloquear o que tiver bloqueado e já dar os movimentos, né, já começar aí a agitação toda. Lembrando que é o início do ano aqui do nosso calendário, mas para a astrologia a gente está num período de finalização. Então é possível que a gente experimente muitas vezes um certo cansaço, mesmo tendo passado pelo rito lá do ano da virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 2023. O que é preciso pensar é que ainda dá tempo de fazer muita coisa, apesar da gente estar num período de fechamento aí do ciclo da roda do ano de 2022. Então, tudo isso tem que ser considerado para a gente colocar tudo isso em prática e, principalmente, ver que ainda é possível, né, melhorar, aprimorar, mas também que já vem com um pouco
dessa questão de analisar as nossas atitudes no sentido de que precisa ser finalizado, terminado aí nesse ciclo. E é só isso tudo que eu vejo nessa mandala aqui do momento que Marte recupera o movimento direto. E agora, passada essa revisão, a gente tem que colocar em prática aquilo que aprendeu, né? Como eu falei, vai ter a última passagem pelos graus, afetando de acordo com cada mapa, né? De acordo com cada aspecto que fizer com os outros signos, mas vai cristalizar os resultados. A oportunidade que a gente tem de colocar muita coisa em prática, né? Partir para o campo da ação. Esses 2 meses aí, quase 15 dias que a gente ficou revendo as coisas, todas as reflexões, tudo que a gente entendeu sobre nós mesmos, agora é hora de colocar em prática. A gente vai sentir esse movimento natural de partir para a ação, né? Primeiro porque casa um pouco ali com o movimento do ano novo, que a gente já começa aqui nessa segunda semana de janeiro, querer aplicar muita coisa, ver resultados, a colocar muita coisa em prática. E aí quando Marte mudar o movimento dele, a gente tem esse impulso ainda mais forte, ainda maior, para acelerar as coisas. Às vezes vai vir até uma irritação, vai depender muito de como a gente aprendeu a lidar com a raiva desse período, né? Se a gente fez essa revisão, essa reflexão de como a gente lida com a raiva, como eu falei lá no vídeo da retrogradação. Então, se a gente entendeu que a raiva é uma força impulsora e que só precisa ser direcionada, a gente vai lidar de uma forma legal e vai colocar as coisas para fluir aí até muito naturalmente. Agora, se a gente resistir, pensar ali, talvez em ainda entender a raiva como algo ruim, negativo, que deve ser evitado, que deve ser principalmente reprimido, a gente vai paralisar o fluxo das ações e dificilmente as coisas acontecem, a não ser que venha um trânsito mais desafiador ainda no mapa pessoal de cada um e coloque tudo, dê aquela chacoalhada, estremeça ali as bases para fazer a pessoa sair do lugar. Então, a oportunidade que a gente tem é de ter entendido tudo isso que se passou na retrogradação e colocar em prática a partir de agora nas ações. É como eu falei nos vídeos do final do ano, né? A gente não adianta só querer que as coisas aconteçam diferentes no ano novo se a gente não mudar a nossa forma de agir. E aqui tem mais um indício de que isso é necessário, né? O movimento de retrogradação está finalizando logo após a virada do ano. Então, é mais um recado que eu vejo para a gente acelerar nesse sentido, colocar em movimento e buscar a ação, né? Partir para o campo da ação, colocar tudo em prática, fazer aquilo que se propôs, os objetivos, tudo isso para que a gente alcance os resultados que a gente tanto quer. E ainda ele segue no signo de Gêmeos, ou seja, a gente ainda precisa lidar com aquela energia mais dispersiva, né, mais dinâmica do ar ali que troca, né, que é como se fosse uma brisa leve soprando o tempo todo. Então, às vezes, a gente está focado em alguma coisa, tem alguma distração, tem alguma outra coisa que tira a nossa atenção de onde a energia estava sendo direcionada. Isso causa uma dispersão do fluxo e o resultado não vem, porque a gente muitas vezes está oscilando, né, trocando ali muito de foco, mudando o foco de lugar constantemente, e isso não traz os resultados também esperados. O Marte em Gêmeos é dinâmico, ele acelera, ele fica muito mais agitado, como vocês viram também lá na mandala, ele tem um aspecto com Mercúrio, que é o planeta das ideias, do pensamento, da comunicação, regente de Gêmeos. Então essa força toda dinâmica, ela precisa ser direcionada com maestria, né? A gente precisa ter uma certa disciplina, uma certa rigidez até para direcionar o foco, não ficar muito disperso e acabar perdendo aí tudo que foi trabalhado nesses últimos tempos, né? Nessas energias que a gente tem a oportunidade agora de colocar em prática. Um outro ponto também, quando ele entrou retrógrado, ele estava na casa 6, e eu falei sobre a questão do trabalho. O Marte está muito relacionado a trabalho, porque é a força que a gente utiliza para alcançar os nossos objetivos, né?
para realizar na materialidade aquilo que a gente quer. Se a gente não trabalha, muito dificilmente a gente tem dinheiro e com isso a gente não consegue movimentar nossos objetivos. A não ser quem aí é rico, né, tem dinheiro pra caramba, que provavelmente nem tá me assistindo aqui agora. Mas se a maioria de nós precisa de um trabalho, a gente reviu isso também, a nossa forma de agir em relação ao trabalho, ou muitas vezes buscou melhorar de alguma forma esse nosso campo, é hora também dos resultados. E nessa passagem agora ele vai firmar tudo aquilo que foi estabelecido e a oportunidade aí de ouro que a gente teve nesse período. Então eu vou falar bem rapidinho os signos que vão ser afetados. A intensidade varia de acordo com os aspectos, aí é preciso ver no mapa individual de cada um em consulta para a gente entender melhor. Os únicos que ficam de fora são Touro e Câncer, ou seja, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes e Áries vão sentir os efeitos, menor ou maior grau, dependendo do aspecto e dependendo das posições, principalmente dos planetas pessoais. Então tem que olhar no mapa de vocês para entender quais foram os efeitos. Mas se você não tiver o mapa, você pode também refletir o que aconteceu desde o dia 30/10 para cá em relação ao campo da ação, dos desejos, das realizações, das vontades, dos tesões, tudo aquilo que te impulsiona a buscar realização, buscar atingir os seus objetivos e se realizar no plano da materialidade. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, link na descrição das minhas redes sociais, do canal do Telegram onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Para quem quiser saber mais sobre esse efeito de Marte no mapa individual, link para me chamar no WhatsApp e falar sobre a consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.